Bom, você deve estar assistindo o noticiário, vendo um possível acordo entre os Estados Unidos e a China. De repente não é bem assim, temos um recuo de 90 dias e não é para todos os produtos. Então é aquela bagunça, mas os mercados eles voltaram com tudo. Então você dá uma olhada ali na SP500, pelo menos no momento que eu estou gravando, pode ser que na hora que você assista já não valha mais essa informação, uma subida enorme, acho que foram quase 5 trilhões de dólares que entraram no mercado em 24 horas. E aí você começa a ver uma mudança assim, de ânimo, né? Agora vai, esse era o mais importante de todos. Então, só para te passar um pouco do que já está acontecendo agora e por que é tão difícil você tentar fazer algum sentido desse mercado. É o que eu quero discutir no capítulo de hoje, falando ali novamente sobre os fundamentos e por que a liquidez ela é muito mais importante do que resultados ou narrativas específicas. Então, nesse exato momento, né, eu tô gravando aqui quase ao meio-dia, no horário aqui da Flórida, nos Estados Unidos, você vê uma mudança muito interessante em várias coisas, né? Inclusive a própria força do dólar. Dá uma olhada aqui no DXY. Se você lembra, até pouco tempo a gente tinha aquela questão do morte do dólar, mas que na verdade eu já expliquei para quem acompanha nesse podcast como que na verdade isso é um alívio para o resto do mundo, né? Ter um dólar fraco é desejável para o mundo inteiro nesse momento, ele quer liquidez, só que agora já deu uma retraída novamente. Então o DXY já passou ali dos 101,5, subindo mais de 1%, e isso se reflete, como sempre, no próprio euro. O euro e o franco suíços, o franco suíço literalmente desabando e a força do dólar em relação ao iene subindo quase 2% novamente, sugando ali de volta. Então, aquela narrativa de rotação já não vale mais ou vale, percebe? Fica muito difícil você tentar criar uma explicação só para tudo isso. E aí o ouro que tá aqui em cima, que vinha ali numa subida simplesmente estratosférica, claro que em algum momento ele teria algum tipo de correção. Então ele despencando 2,5%, né, dando uma correção praticamente esperada, né? Não tem como, ele não pode só subir, né? O ouro virou o novo Bitcoin. E o próprio Bitcoin mesmo em si, ali continua mantendo ali os 103, 104 mil dólares, ou seja, um mercado extremamente interessante. Então o que eu quero falar mais nesse capítulo é tirar um pouco daquele pensamento sobre notícias, uma manchete atrás da outra e sobe, agora desce. O que você vai fazer com o seu portfólio? Fica uma coisa completamente insana. Então eu quero trazer uma visão de mais longo prazo. Então, antes de mais nada, se você hoje, né, quiser fazer uma revisão gratuita dos seus investimentos, a gente tem uma equipe especializada que você pode usar nesse QR Code aqui acima, também na descrição, no link abaixo. E para entender melhor todo o sistema euro-dólar, que é o que eu falo muito nesse podcast, os dólares fora dos Estados Unidos são muito mais importantes do que os que estão hoje nos Estados Unidos, fazendo com que as análises que a gente tem fiquem praticamente sem sentido nenhum se você não entender a mecânica monetária. Eu convido você a se tornar membro aqui no link abaixo, onde a gente entra em detalhes numa biblioteca já muito interessante e os membros vêm gostando bastante. Eu também criei um Substack onde eu faço artigos ali por escrito, falando, né, às vezes das coisas que não são muito faladas nesse podcast, complementando bastante o seu conhecimento, e é totalmente gratuito. Você pode também se inscrever abaixo. Então vamos lá. O que eu quero passar hoje é uma visão aqui trazida pelo Michael Howell, que é do Cross Border Capital, que fala muito mais sobre liquidez. Vou colocar também na descrição, né? Eu sempre coloco as fontes. E também foi citada pelo Raoul Pal, do Real Vision. Então talvez uma mudança na qual você precisa começar a pensar sobre os mercados, porque as mudanças a partir de 2025 são simplesmente insanas. Então, os mercados modernos, eles pararam de ser aqueles modelos de distribuição de capital, onde você pensa em performances de empresa, onde você pensa nos lucros, onde você pensa nos fundamentos da empresa. A partir de agora, os mercados modernos, eles literalmente viraram máquinas de liquidez. Nada mais importa, nada mais faz os mercados se moverem para cima ou para baixo do que a liquidez ou a percepção de que você vai perder aquela liquidez. Então,
essa mudança eu acho que é um grande paradigma que faz com que as análises fiquem cada vez mais distintas da realidade. Então nós temos um mundo cada vez mais separado, o mundo do mundo real para o mundo do mercado financeiro. E isso foi claramente dito aqui nesse artigo aqui, né, da liquidez global. Eu recomendo fortemente você dar uma olhada, apesar dele ter um paywall. Esse artigo ele é gratuito, então você pode olhar na descrição aqui do vídeo. E foi exatamente o tema também falado pelo próprio Raoul Pal num encontro ali em Dubai. Então eu quero juntar um pouco desses dois, ok? Então vamos lá. O refinanciamento de dívidas hoje, ele é o real motor das finanças globais. Então não importa mais, assim, o preço de um ativo, ele não está mais muito relacionado à performance, né? Não tem mais a ver em quantos iPhones a Apple vende ou se a Microsoft está dominando ou não. Não é mais o valor intrínseco. Então todos os preços, toda a precificação de tudo que você vê, ele vem do refinanciamento de dívidas em relação aos juros, em relação ao colateral, que é o que eu sempre falo nesse podcast. Então, isso é descrito ali pelo Raoul Pal como o Everything Code. O Everything Code é o código de tudo, ou seja, segundo ele, 90% do preço do Bitcoin, 97% do preço da Nasdaq, eles estão correlacionados à liquidez global. Muitos falam ali do M2, etc. Isso aqui é um pouco simplista, apesar dele defender bastante, não, pode ser mais simples do que você espera, e é verdade, nesse exato momento a correlação entre ali o preço do Bitcoin e vários outros ativos está muito focado em relação ao que acontece com o dinheiro que vai sendo criado no mundo, que é o M2, mas ele tem muito a ver com a questão do balanço do Fed, do TGA, da conta do Tesouro. São coisas que eu falo bastante nesse podcast, né? Se você for novo aqui, fica tranquilo, dá uma olhada nos capítulos anteriores, porque você vai entendendo que liquidez é o que vai mover os mercados. Mas a própria liquidez, o que a move? Ela é movida por ciclos da dívida e também pelos movimentos dos bancos centrais. Infelizmente, principalmente fora dos Estados Unidos, isso vai criando uma nova forma de você pensar como os mercados eles entram. É por isso que quando você vê um gráfico como esse daqui, que é os juros de 10 anos, deixa eu colocar ele de volta, os juros de 10 anos nos Estados Unidos, você percebe aqui claramente que ele não deveria ficar com essa gangorra que ele está agora. E isso é o que vai criando todo esse descompasso, porque a dívida americana ela é o colateral do resto do mundo. E se você tem algum tipo de mercado, seja por bancos internacionais, seja por hedge funds, seja por instituições não bancárias, e que você percebe que você vai ter a falta desse colateral, ou às vezes um excesso de colateral, você começa a criar uma série de problemas ao redor do mundo. E esses problemas fazem com que você não tenha crédito necessário para poder operar. Sem esse crédito necessário, pronto, você começa a ser obrigado a vender ativos. Aí você vende ação da Apple, vende SP500, vende Bitcoin, vende ouro, entre outras coisas. Por quê? Porque você precisa daqueles dólares para servir a sua dívida existente. Então, hoje, o próprio Michael Howell destaca um ciclo global, né, de liquidez. Ele tem até um gráfico que vai subindo e descendo, que é super interessante, mostrando como que o mundo sobe de liquidez e depois ele cai. Então o objetivo é você poder entender onde você está no próprio ciclo de liquidez para saber para onde as coisas vão. Só que por conta dessa volatilidade criada aqui, em relação à dívida americana, que é o berço de tudo isso, você fica com cada vez mais dificuldade de saber para onde isso vai. Mas é muito importante a gente ficar de olho. Por isso que eu ficaria bastante de olho em relação aos juros de 10 anos, que nesse exato momento, percebe, já está subindo novamente, já está chegando perto dos 4,5%. E hoje você tem toda uma dívida americana que vai ter que ser rolada nos próximos anos. Então, tudo isso afeta exatamente o que está acontecendo. Então, o próprio Michael Howell, ele fala que claramente que as crises, né, elas não vêm
da falta, elas não vêm da questão dos ativos estarem supervalorizados. Então a gente fala ali sobre bolha. Não, a partir de agora, a SP500 chegando a um determinado nível, ela vai explodir porque está muito acima dos índices que você veria, está supervalorizado, ou está caro demais, ou está barato demais. Percebe? Essa discussão ela vai ficando cada vez mais irrelevante, porque as reais crises, segundo ele, vêm pela falta de colateral. Então se você vê essa tabela que ele colocou no artigo, que eu acho muito boa, quando você olha para a parte da direita, você olha a forma tradicional de ver a economia. Então você olha ali a política fiscal, a produtividade, os fundamentos, os lucros de uma determinada empresa, o crescimento dela, ou você vê até em relação ao que o Fed vai fazer. Não, ele sobe juros porque ele quer controlar a inflação, etc. E tudo isso é a forma tradicional. Agora, quando você olha pelo lado da liquidez, já não importa mais. Só importa você saber quais são as renegociações de dívida, quais são os fluxos do colateral e qual que é a liquidez global. Porque ela, cada dia que passa, ela define cada vez mais o que vai acontecer com o mercado. Eu não estou dizendo se isso é bom ou se isso é ruim, né? Para quem realmente quer ver um mercado de distribuição de capital, onde as empresas conseguem obter cada vez mais capital para fazer suas atividades, etc., você percebe que está se distanciando cada vez mais disso, justamente pela forma como todo o sistema monetário foi reorganizado depois da crise de 2008. Então, hoje, você não consegue mais prever exatamente onde vem a próxima crise, porque ela não vai avisar. Ela literalmente, até porque grande parte do que está acontecendo hoje, que define essa liquidez, está no shadow banking, que eu já falei para membros, né? Quem é membro sabe exatamente do que eu estou falando, onde entidades não visíveis por nenhum tipo de análise hoje fazem empréstimos entre elas. E elas precisam do uso de colateral, e essa arbitragem que é criada entre vários tipos de juros, o juro que você pega e o juro que você empresta, ele vai definir se você vai ter liquidez ou não, porque é extremamente alavancado. Então eu falo cada vez mais em detalhes sobre isso, e a gente precisa ficar bastante atento nesse tipo de operação. Então hoje é muito mais importante você ficar, claro, você vê as notícias, eu falo aqui sobre os acordos do Trump, etc. Você pode ter ali uma euforia que vai entrar nos mercados, mas pode ser que amanhã já tenha o contrário. A China fala, você teve até uma notícia ali de que, não, na verdade a China não confirmou absolutamente nada, na verdade isso foi totalmente unilateral, na verdade esse acordo ele só vale para alguns produtos, não vale para outros, e aí o Bessent já vem com uma notícia dizendo que, não, a gente teve uma escalada negativa nessa negociação. Percebe? Se você for dessa forma, você vai ser completamente aniquilado, né? Não tem como você se movimentar ou proteger o seu portfólio simplesmente baseado nessas notícias. O que realmente importa, independente de boas ou más notícias, é o que acontece com a liquidez. Então, ficaria muito focado. Eu vou trazer mais conteúdos em relação a essa parte sobre a liquidez global, como ela vai aumentando as coisas, porque, de fato, sem você ter esse tipo de análise no seu portfólio, fica praticamente impossível você tentar fazer qualquer sentido da economia, principalmente agora em 2025.